O Jornal do Meio-Dia está de volta e as eleições de 2026 no Brasil já se desenham como um dos maiores desafios dos últimos anos. A desinformação, por exemplo, ganha uma nova dimensão com o uso da inteligência artificial e das fake news, que podem se tornar uma das principais ameaças à integridade do processo eleitoral. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Mato Grosso, Estácio Chaves. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, bem-vindo. Presidente, a preocupação aí do Tribunal Superior Eleitoral é tão grande que a presidente do TSE passou até uma cartilha para os 27 presidentes dos tribunais regionais eleitorais. E a cobrança é imparcialidade na eleição. É por aí, não é? Por aí. É natural, né, que se exija da justiça imparcialidade, principalmente num ano eleitoral, e eu acho que isso é um pouco consequência do que vem acontecendo no STF. E transparência nas decisões. Imparcialidade, transparência e fundamentação nas decisões. Eu acho que essa cartilha que a presidente do TSE passou ali para os 27 TRS, acho que é importante, acho que vai deixar tudo em pratos limpos para a eleição. Tem coisa até desnecessária, né? Ela falou, olha, ninguém pode receber presente. Será que eles não sabiam disso? Porque a bunda não atrapalha, né? Eu acho que reforçar isso não traz nenhum mal. Agora, presidente, mudando de assunto, vamos falar de algo que se tornou uma grande polêmica nos últimos dias aí com o Carnaval, que foi a homenagem feita por uma escola de samba ao atual presidente Lula. E dessa forma, gostaria de saber qual é o entendimento dos tribunais, existe algo consolidado ou não, e também a opinião do senhor. Isso seria uma propaganda eleitoral extemporânea, antecipada? Haveria abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, porque nunca antes houve um desfile homenageando um político que está pleiteando a reeleição no cargo, uso de dinheiro público também, transmitido em rede nacional, até trazendo o número das urnas. Enfim, isso foge muito do que no Brasil a gente já está acostumado com absurdos, mas isso também foge do campo até do absurdo. Esse é um caso espinhoso, né, eu diria assim, para ficar no mínimo. E a jurisprudência do TSE é muito vacilante em relação à propaganda extemporânea, né? Existe a questão das palavras mágicas, então vacilante, o senhor disse que não é definida. Não é definida, né? Às vezes é um pouco mais restrita, fala assim, olha, não pode falar determinadas coisas. Às vezes é um pouco mais aberta, então permite um pouco mais essa questão, porque assim, antes a gente tinha uma eleição, um período eleitoral de 90 dias, agora é 45 dias, então a pré-campanha é muito importante. Então, sobre esse caso específico da Escola de Samba do Rio de Janeiro, eu vejo ali que há elementos para configurar uma propaganda extemporânea, principalmente a presença do homenageado nos camarotes ali, né? A citação ali um pouco do número, né? Eles não falam diretamente, falam 13 anos, né? Mas a gente sabe que é o número do partido, né? Há alguns componentes ali. Então isso poderia, né? Pode configurar uma propaganda extemporânea, esses elementos, o conjunto da obra, como a gente costuma chamar. E aí vai depender do entendimento, porque só a configuração desse ilícito, que é propaganda extemporânea, não poderia causar uma inelegibilidade, é isso? Precisaria de outros elementos. A propaganda extemporânea por si só, ela vai gerar uma multa de 5 a 25 mil reais, salvo melhor juízo, né? Ou o preço, o valor que foi gasto, enfim, com tudo isso, ela vai gerar uma multa para o partido, para o pré-candidato, mas não gera, a princípio, uma inelegibilidade. Para gerar uma inelegibilidade seria necessário um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, ou a repetição dessas propagandas extemporâneas, né, massivamente, eu entendo que isso poderia gerar uma inelegibilidade. Presidente, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, disse o seguinte, olha, não se pode suspender o desfile porque seria censura prévia. Aí ela fez um alerta, olha, mas toma cuidado porque isso pode ser areia movediça. Será que enfiaram o pé no pântano ou não? Olha,
Eu acho que eles tiveram um cuidado, né? Por exemplo, a primeira-dama iria desfilar e ela foi retirada ali, não desfilou no fim das contas. Os ministros também foram proibidos de desfilar. Então mas estavam lá, né? Estavam até o presidente lá, estava lá, mas foram proibidos. Não, o tempo todo. O partido tomou alguns cuidados e a própria emissora que transmite o carnaval também tomou bastante cuidado. Foi uma transmissão bem aquém do que foi para as outras escolas, né? Ficaram ali 20 minutos só falando, inclusive, dos processos que tinham sido entrados, né? Não mostrou, por exemplo, o aquecimento da bateria, porque ficou falando desses processos. E tentavam esconder a própria letra do samba. A própria letra do samba. Acho que o próprio jurídico da emissora ficou com medo de ser responsabilizado por algum motivo. Agora, doutor, muita gente se recorda da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível, por causa daquele desfile do 7 de setembro, que configurou o abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, porque ele foi ali divulgado nas redes sociais. Agora, nesse caso, a lei ela não se aplica mesmo sendo transmitido em rede nacional por 80 ou 90 minutos, se não me engano, com um jingle aí de até pré-campanha, o número. Para algumas pessoas isso seria 2 pesos, 2 medidas ou não? São casos completamente diferentes na sua visão. Mas assim, como o senhor falou, pode acontecer que haja entendimento para configurar o abuso. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, teve também ainda, me parece que teve como agravante aquela questão da reunião com os embaixadores, além do que a Camila citou. No caso do ex-presidente, há um processo que tratava da reunião com os diplomatas, né, com os embaixadores. Esse é um caso que é diferente, porque, enfim, ele estava ali descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro, e por isso a inelegibilidade. E esse outro do 7 de setembro é porque foi uma estrutura completamente pública, pelo que eu me lembro, né? Eu vejo que há algumas diferenças, mas o TSE pode entender que no conjunto da obra, o caso da escola de samba pode também ser paralelo a esse e condenar, né? Essas ações, elas só poderão ser ingressadas na justiça lá quando a gente iniciar a campanha, no registro de candidatura, porque até então ele é um pré-candidato, mas tudo pode acontecer, ele pode sequer, né, vir a de fato ser candidato. Então, precisa primeiro o presidente registrar a candidatura e aí que a gente vai ter. Então, por agora, a única discussão que nós vamos ter é da propaganda extemporânea. Eventual abuso só será avaliado aí em agosto. Presidente, voltando agora, deixando o carnaval de lado um pouquinho e voltando para os desafios da justiça eleitoral desse ano. Os maiores são inteligência artificial e deepfake. O que é que os candidatos precisam ter muito bem claro em relação a esses temas? Olha, a desinformação, né, acho que ela sempre existiu, mas agora ela chegou num nível estratosférico exatamente por conta da inteligência artificial. Desinformação assim, é um nome elegante para fake news. Para mentira, né? Para ser sinceros, né? Para mentira que sempre teve no meio da política, mas agora muito mais sofisticada com o uso da inteligência artificial. Os candidatos precisam estar preparados, precisam ter cuidado, precisam ir de equipes, né, tanto no marketing quanto jurídicas, muito bem preparadas para esses desafios novos da desinformação. O deepfake comprovado, qual a penalidade? Olha, é a retirada, e o deepfake comprovado, ele pode levar à cassação. Se um candidato, né, divulgar uma deepfake, né, eu acho que é bom a gente esclarecer, né, deepfake é a alteração, né? Então, por exemplo, você, Lúcio, tem, né, um timbre muito marcante, né, de voz. Então alguém vai lá, manipula a sua voz e coloca um áudio no WhatsApp de repente de coisas que você nunca disse. Ou até né? imagem. Ou até imagem, né? Eu digo que o áudio é mais difícil de você identificar, porque a imagem, por mais sofisticada que tem quando você olha ali, você vê que tem alguma coisa ali que não encaixa. Mas o áudio eu acho mais perigoso e isso pode, né, definir uma eleição. Então, a cassação é uma das penas máximas da Justiça Eleitoral e pode ser aplicada nesse caso. E quais são os meios de controle para que evitemos que essas notícias se espalhem de uma forma descontrolada, doutor? Porque pessoas, né, criminosos eles vão ali espalhar as fake news, deepfakes, mas e como a justiça, até o corpo jurídico de cada campanha aí, vai se preparar para isso, para evitar e para ter um controle muito pontual e rápido disso?
Olha, Quais são os meios? Eu acredito que são 3 frentes, né? A Justiça Eleitoral, que tem poder de polícia, que pode fiscalizar, enfim. As plataformas digitais, que podem ser responsabilizadas, e os eleitores, né? Eu acho que o eleitor, ele é a primeira barreira, ele tem que desconfiar de tudo, né? Principalmente vídeos que sejam muito sensacionalistas, né? Notícias que sejam muito sensacionalistas, e confiar na imprensa profissional, que eu acho que é a melhor medida, né? Para se combater a mentira na eleição. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.